Olá, tudo bem? Mais uma vez, muito obrigado pela tua presença. Que você tenha um ótimo domingo, que nós possamos de alguma maneira procurar estacionar o nosso coração nesse ambiente acolhedor e amigo, percebendo toda a movimentação espiritual que nos convida mais uma vez para que a gente possa de verdade captar essas energias tão necessárias, para o nosso fortalecimento, para que a gente consiga realmente ter estímulo no coração e continuar caminhando em busca do nosso autoaprimoramento. O Evangelho de Jesus é sempre uma contribuição muito grande para que a gente possa enxergar, no nosso caminhar, na nossa vida, as possibilidades que nós temos de viver cada vez melhor. Então, que a gente possa fechar os nossos olhos nesse momento, procurando sentir no nosso coração, na nossa alma, a presença amiga, generosa e benfeitora desses amigos amorosos que vêm de tão longe. Mais uma vez, incentivar o nosso coração, nos abraçar e que nós possamos juntos deles, mais uma vez, ajoelhados em espírito, dizer obrigado, Jesus, por tantas lições e tantas oportunidades que tem nos concedido. Obrigado, Senhor, por esse momento tão especial, onde mais uma vez nós podemos nos reunir em Seu nome e sorver essas energias tão importantes para todos nós. Ajuda-nos, Senhor, a elevar o nosso pensamento, o nosso coração e nos dê a capacidade de assimilar perfeitamente a palavra do Teu Evangelho de hoje, para que todos esses ensinamentos de verdade nos convide a uma reflexão profunda sobre a nossa própria vida. Que todos nós possamos sair daqui estimulados, confiantes em dias melhores e, acima de tudo, Jesus, guardando no coração esta paz que emana de Ti, para que nós tenhamos sempre a certeza de que nós não estamos sozinhos, mas estamos caminhando junto, para que nós possamos de alguma forma constituir luz no nosso ser e nos transformarmos de alguma maneira em trabalhadores da Tua seara bendita. Que o Teu amor envolva o coração do nosso amigo, do nosso irmão Sérgio, para que ele seja esse canal, essa ponte, esse intercâmbio dos benfeitores amigos que querem nos instruir, trazer novos conhecimentos para que nós possamos de alguma forma aprender um pouco mais. Muito obrigado, Jesus, por essa manhã, por esse momento, e que todos nós possamos ser dignos de receber as Tuas bênçãos. Que assim seja. Graças a Deus. Bom dia a todos. Hoje eu escolhi para nós falarmos um pouquinho sobre nós mesmos. Quem somos nós, Fizemos ou fazíamos, muitas perguntas a respeito do que nós somos. Por que nós estamos aqui, na Terra, Qual é a finalidade nossa aqui? Hoje, talvez, essas perguntas não façam tanto sentido, porque nós evoluímos, nós aprendemos, Então, temos o entendimento da nossa finalidade aqui. Mas, no passado, nós tínhamos muita dificuldade de entender. E muitos ainda, até tem hoje, não veem muito sentido, Acha que isso aqui, eu vim para cá, vivi, morri e acabou. Não é bem assim, Nós estamos aqui de passagem, Aqui na Terra, essa grande escola para o nosso espírito, Então nós somos espíritos num corpo carnal, Temporariamente. Enquanto estivermos aqui no plano terreno. Quanto tempo? Não sabemos, Isso é a única coisa que não nos é dita, a nossa validade aqui em cada existência que nós temos. Ainda bem, Porque se a gente soubesse onde é que nós íamos sair daqui, a preocupação seria muito maior, Então, não sabemos se vamos viver 10, 20, 50, 100, depende de cada um.
depende da necessidade que cada um de nós tem de passarmos aqui, né? E a nossa pátria é lá em cima, né? Como eu falei, nós estamos de passagem. Na hora que nós desencarnarmos, que nós morrermos, nós voltamos lá para o plano espiritual, que é de onde nós viemos, né? E Jesus, em uma das passagens dele, né, nos diz, ninguém chega ou ninguém alcança o reino dos céus se não renascer de novo. Então, nós estamos renascendo continuamente, através, né, dessas encarnações, dessas reencarnações que Deus nos dá, que é a oportunidade que nós temos de melhorarmos, de evoluirmos espiritualmente, né? Então, para a gente entender quem somos nós, né, vamos ver o nosso conjunto aqui. Nosso conjunto se compõe de 3 partes. Primeiro, o corpo material, que é físico, né? Ele acaba quando cessar o fluido vital, que é o que movimenta todos os nossos órgãos. Na hora que cessa esse fluido vital, nós desencarnamos, né? E o nosso corpo fica aqui, né? Ele volta para a natureza, né? Temos o nosso espírito, que é uma matéria volátil, né? Que é muito difícil ainda da gente entender o que realmente é, né? Ele é eterno, né? Ele não morre, né? Então, ele é indivisível e é único. Então, é o nosso espírito, né? E temos mais um outro corpo muito importante que liga os dois, o corpo material e o nosso espírito, chamado de perispírito, que é um envoltório que nós temos que se amolda ao nosso corpo físico, né? Ele tem a imagem do nosso corpo físico. Toda apresentação de algum espírito aqui na Terra, ele vem da forma do corpo físico, talvez da última forma ou talvez da que mais marcou para esse espírito. Jesus, quando apareceu para Maria Madalena, para os apóstolos, em espírito, né? Porque não havia mais físico, ele se apresentou com aquela imagem que ele tinha, né? Tanto que o pessoal achou que ele estava vivo fisicamente, né? Tentaram, né, tocar e não tinha matéria, né? Então, esse perispírito é muito importante, porque ele nos acompanha, ele está conosco aqui como espírito encarnados, e também vai conosco quando nós desencarnamos, porque ele é o que contém, né, todas as nossas virtudes, os nossos defeitos, né, as nossas qualidades, as nossas doenças, tudo aquilo de bom ou de mal que nós fizemos fica impregnado aqui no meu perispírito. Então ele me acompanha, né? Então nós como seres humanos, né, nós quando fomos gerados ou quando geramos alguém, nós só geramos o corpo físico, só isso. Nós geramos, né, a aparência física, né, a tendência que nós temos, né, fisicamente, né, e mais nada, a genética, né, nós passamos para o nosso filho. Por quê? Porque antes de gerarmos alguém, né, já existia lá em cima, muito antes, um espírito preparado para ocupar esse corpo físico. Um espírito que sabia que corpo que ia habitar. Os pais, né, biológicos sabiam que aquele espírito, quem era aquele espírito, que é
um programa muito complexo. Obviamente que na hora que encarna, na hora que estamos juntos aqui, esquecemos de tudo. Quem são aqueles e quem somos nós, né? Mas é de comum acordo, vamos dizer assim, né? Essa entrada do Espírito naquele corpo que está sendo gerado, né? Então, até os 7 anos, as crianças, elas são guiadas pelo plano espiritual, né? Pelos bons espíritos, tanto que elas têm, né, uma ligação muito forte, né? Muitas delas são videntes, né? Veem espíritos bons, porque elas são muito ligadas até os 7 anos. A partir daí, né, entrando na adolescência ou entrando na fase adulta, começa a desenvolver as potencialidades dessa criança ou desse adolescente, né? Então aparece aqui a personalidade deles, a tendência que eles têm, eles vão desenvolvendo ou exercitando uma coisa muito importante, que é o livre-arbítrio, que é a liberdade que nós temos, essa grande coisa que Deus nos deu, né? A liberdade que nós temos de fazermos o que quisermos da nossa vida. É um problema nosso, eu é que escolho, né? Então, aí começa, né, a desenvolver o livre-arbítrio. Então essas fases são muito importantes, né? Porque ali naquela criança existe um espírito, talvez, e hoje em dia mais do que nunca, muito mais evoluído do que os próprios pais, né? Então, às vezes até há desencontros, né? Porque são bem mais evoluídos, né? E fazem coisas que os pais nem imaginam que possam ser feitas, né? De nossa, como é inteligente aquele espírito, é a inteligência dele que está sendo colocado para fora, né? Então, se a gente for agora lá no Livro dos Espíritos, né? No capítulo que fala sobre nós espíritos, né? Esse Livro dos Espíritos, nós sabemos, é um livro codificado por Allan Kardec, publicado em 1857, né? Quando ele, em reuniões mediúnicas que já começavam naquela época, na França, ele fazia perguntas para os espíritos que estavam ali se comunicando através de médiuns, né? E ele catalogou 1080 perguntas com as suas respectivas respostas. Então diz a espiritualidade que ele era muito exigente, né? Ele perguntava, insistia, por quê? Porque era uma responsabilidade muito grande dele de colocar aquilo, né? Publicar aquelas questões que até hoje são tremendamente atuais e nos ajudam muito a entender muita coisa da nossa vida. Então, se a gente for lá na pergunta número 114, ele pergunta aos espíritos: os espíritos são bons ou maus por natureza? Aí eles respondem: os espíritos mesmos se melhoram, melhorando, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. Não muito satisfeito, obviamente, com essa resposta, ele fez uma outra pergunta, que é a número 115. Uns espíritos foram criados bons e outros maus? Aí eles respondem: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Deu a cada um deles uma missão, com o fim de os esclarecer e progressivamente conduzir à perfeição, pelo conhecimento da verdade e para os aproximar dele Deus, né? Então, ele fala aqui, espíritos simples e ignorantes, quer dizer, nós, espíritos encarnados. Obviamente que nós estamos falando no início, né, desses espíritos simples e ignorantes. À medida que encarnamos, vamos evoluindo, vamos deixando de ser simples ou tão ignorante. Então, o que ele quis dizer
com espíritos simples e ignorantes. Simples significa que nós fomos criados sem sermos bons ou maus, nem tendendo ao bem, como ditam algumas doutrinas, nem tendendo ao mal, como fala a doutrina católica, que diz que nós viemos já com pecado original, que o Espiritismo não aceita. Por quê? Nós não somos responsáveis, nenhum de nós, pelo erro dos outros. Nós somos responsáveis pelo nosso próximo erro. Não podemos vir com erro de terceiros, né? Então, não existe isso para nós, espíritas, né? E o que são ignorantes? Ignorantes significa que nós não desenvolvemos ainda as nossas potencialidades de inteligência e sentimentos. Nós vamos desenvolver tudo isso nas lutas, nas dificuldades, nas tribulações da nossa vida terrena aqui, né? Então, não só nós aumentamos aplicamos e aparece a nossa inteligência, como também o nosso livre-arbítrio, que é essa liberdade de fazer o que quisermos na nossa vida. Então, além da inteligência, o exercício do livre-arbítrio é que vai nos fazer escolher se vamos ser bons ou vamos ser maus. Que caminho que eu vou seguir? É o caminho do bem ou o caminho do mal? Então, opção nossa. Não fui criado nem para ser bom, nem para ser mal, como eles dizem. Simples e ignorantes, sem conhecimento. As dificuldades nas encarnações que nós temos vai nos propiciar isso, né? E a escolha está no nosso livre-arbítrio, né? Essa é a primeira pergunta. Nós temos 4 perguntas que fazíamos no passado. A primeira é essa que a gente definiu aqui. Quem somos nós? Então, somos espíritos num corpo carnal, anteriormente simples e ignorantes, conforme nos fala o Livro dos Espíritos. A segunda pergunta que nós fazíamos é: por que nós estamos aqui, né? Por quê? Porque cada existência terrena nossa aqui é uma prova que nós escolhemos lá em cima, no plano espiritual, né? Antes de encarnarmos. Lá também já exercíamos o livre-arbítrio, porque essa escolha das provas, desses compromissos que nós vamos assumir aqui, foram escolhidas lá em cima por nós. Então, liberdade nossa de escolher onde vamos viver, a família que nós vamos viver, as dificuldades que vamos ter, as doenças que vamos ter, são compromissos que o Espírito escolhe, né, através do livre-arbítrio, lá no plano espiritual, antes de encarnar. Por isso é que nós estamos aqui, por essas provas, porque cada existência terrena nossa é uma prova para o Espírito, né? E terceira pergunta: para que nós estamos aqui, né? Nós estamos aqui para evoluirmos espiritualmente, né? Então, para atingir a meta de cada um de nós, que é a perfeição. Então, o espírito vai se tornar perfeito. Numa encarnação só, numa existência só, não dá, né? Porque os nossos débitos lá de trás são muitos. Então, nós precisamos de várias encarnações, como tem acontecido, né? Todos nós estamos vivendo uma aqui, tivemos outras lá atrás, sabe lá Deus quantas, né? E vamos ter tantas quantas forem necessárias para evoluirmos, né? Então, o que nós temos que fazer? Praticar o bem, a lei da justiça, do amor, da caridade, né? Interrogar a nossa consciência,
né? Sobre os nossos atos, nossas atitudes, aqui, né? Nossos atos, nossas atitudes, se não fizemos o mal ou se fizemos todo o bem que podíamos ter feito, né? Através das nossas ações, né? Ter fé em Deus, acreditar na sua bondade, na sua justiça, não é? Na sua sabedoria. Sabemos que nada acontece no planeta, na natureza, conosco, sem a permissão de Deus, né? Ter fé no futuro e colocar os bens espirituais acima dos bens materiais. Isso tudo é para que a gente se torne uma pessoa de bem, né? Porque nós sabemos que todas essas dificuldades, tudo que nós estamos passando, né? Essas aflições fazem parte da nossa evolução, fazem parte das provas que nós escolhemos lá em cima. E temos que aceitar, né? Mesmo que não nos lembremos, quando aparece alguma coisa, né, na nossa vida terrena aqui, que a gente não entende por que apareceu, quer dizer, uma aflição que eu tenho, uma dificuldade, um problema, uma doença, enfim, eu tenho que admitir, será que não é uma prova que eu escolhi lá em cima? Então a primeira coisa é aceitar, se resignar. Por quê? Porque Jesus também, em outra oportunidade, falou para nós aflitos, né? São aflições, para nós aflitos, que nós seríamos recompensados pelo sofrimento que vamos ter aqui. Então nós seremos recompensados. Se eu me rebelar, não vai, além de demorar a resolver os meus problemas, eu não serei recompensado. Então eu tenho que aceitar, me resignar com o problema e como Jesus falou, serei recompensado numa existência futura, não importa. E como que isso pode ser feito? Através da reforma íntima. O que é isso? É olhar para dentro de nós, né? Olhar, ver os nossos defeitos, as nossas virtudes, né? Aceitar os nossos defeitos e procurar corrigi-los. E as nossas virtudes, procurar aperfeiçoar, para colocar em prática no nosso dia a dia, né? Para o nosso bem e para o bem do nosso próximo também, né? Então, nós mudamos com a reforma íntima, nós mudamos as nossas atitudes, os nossos atos e mudamos o curso da nossa vida, que é muito importante, né? Eu é que escolho. Né? Então a gente vê, é destino? Destino não existe. Destino quem faz sou eu. Somos nós que fazemos o nosso destino, que é a escolha da minha vida aqui, no caminho do bem ou no caminho do mal. A opção é minha. E a quarta e última pergunta que nós fazíamos, né, é para onde nós vamos, né? Nós vamos com uma nova vida. Aqui é uma passagem, né, de curta duração, né? E a morte, ela deixa de ser temida. Por quê? Porque ela não é o fim. Não, ela é a preparação para novas jornadas que nós vamos ter, né? Que é para cada vez mais prepararmos o nosso espírito e chegarmos na meta, né? Que é a perfeição, que é a grande meta nossa aqui. E o nosso futuro aqui, né, vai depender de como eu me comporto com relação às minhas faltas e os meus méritos, né? Então, hoje aqui, eu estou colhendo os frutos do que eu plantei lá atrás. Estou colhendo aqui agora. Então, muitas vezes, não sei por que acontece determinada coisa, é fruto que eu plantei lá atrás. Ruim? Então eu plantei coisa ruim lá. São bons? Plantei coisa boa. A responsabilidade é sempre minha, né? E no futuro eu vou colher tudo que eu estiver plantando agora. Então, para que eu tenha um futuro feliz, melhor, eu tenho que plantar coisas boas para que eu possa
colher lá na frente, né? Isso é passado, presente, futuro. O passado, além de não nos lembrar, não temos que nos preocupar. Nós temos que preocupar o que nós temos agora. E é importante justamente porque tudo que eu fizer agora, eu vou colher lá na frente. Tá? Eu vou ter uma existência próxima, feliz ou infeliz, em função do meu comportamento, né? Das minhas atitudes aqui. Não existe duas pessoas iguais, né? Nós fomos criados sob medida por Deus, a sua imagem e semelhança, né? Então, não tem ninguém pior nem melhor que o outro. O que existe são espíritos aqui encarnados num grau de desenvolvimento evolutivo maior ou menor que o outro, dependendo do esforço que esses espíritos tiveram aqui, né? Então, quando nós vemos alguém que a gente acha que é inferior a gente, não, eles estão num patamar evolutivo que nós já estivemos antes e melhoramos. Então, não adianta nós criticarmos, nem nos considerar melhor. Nós também passamos por isso, né? E todos nós temos potencial, né? Isso não é diferente. Todos nós temos o mesmo potencial de melhorarmos, de evoluirmos, de sermos felizes, de realizarmos tudo o que nós quisermos. Isso é uma conquista individual de cada um de nós, né? Não adianta, sou eu mesmo. Então, se eu me preocupo com o meu bem-estar, se eu me preocupo com as necessidades que eu tenho, né? Eu estou em primeiro lugar. Isso é egoísmo? Não, isso não é egoísmo. Eu preciso resolver todos os meus problemas, quitar os meus débitos lá do passado para me tornar uma pessoa melhor, né? Egoísmo, né, é não respeitar os outros, né? Não aceitar os outros, se considerar superior aos outros. Isso é que é egoísmo. Cada um tem que se preocupar consigo mesmo, tá? E não com os outros. Não adianta, nós não mudamos a vida dos outros, né? Nós só podemos mudar a nossa vida. Nós podemos orientar, né? Dar boas ideias, né? Mas cada um é responsável pelo aquilo que faz, que é o exercício do livre-arbítrio, que cada um de nós temos, né? Então, nós temos que respeitar as pessoas. E respeitar as pessoas significa aceitá-las da forma que elas são. Não tem como, né? Não adianta, como eu falei, não tem ninguém igual ao outro. Então, somos espíritos diferentes, individuais, criados por Deus sob medida. Então é isso que nós somos, né? E lembrando que essa nossa passagem aqui é muito importante para a nossa evolução. Cada passagem, né? Nossa aqui é uma evolução para a nossa evolução espiritual. E entender, né, que nada aqui vai acabar com a morte. Não acaba. Eu estou me preparando, como eu falei, para novas jornadas, né? O espírito encarnado aqui, ele vem numa determinada existência no mesmo ponto que ele terminou a anterior. Em cada existência nossa, nós não regredimos, jamais. Ou nós evoluímos, ou nós estacionamos. Ou seja, se estacionamos, não fizemos nada, perdemos tempo, né? Vamos ter que voltar de novo, e vamos voltar, né, de novo para cumprir aquilo que nós assumimos lá. Então,
essas dores que nós temos aqui, dessas dificuldades, dessas aflições, são dores físicas nossas, né? Porque faz parte do meu corpo físico. Na hora que eu desencarno, que o espírito vai lá para a pátria, para a nossa pátria lá em cima, eu não tenho mais dor física, não tem físico, né? É só espírito. Então eu vou ter uma dor moral muito grande quando lá em cima começar a vir na minha memória as minhas vidas passadas, não só a última, mas todas, e eu verificar que eu não cumpri aquilo que eu havia prometido, que eu havia me comprometido, né, para encarnar aqui. Aí o espírito tem uma dor moral muito grande. Aí o que acontece com ele? Ele fica na expectativa de uma nova encarnação, né? Porque é a única forma dele melhorar. Aí ele vai assumir talvez outros compromissos e vai tentar voltar aqui. Porque enquanto ele for impuro, ele não vai ser totalmente feliz, de forma alguma. Ele sabe que só vai ser totalmente feliz quando ele tiver ou for perfeito, né? Então, gente, era isso que eu tinha para trazer para nós aqui, para nos mostrar, né, quem somos, qual é a finalidade nossa, a importância de cada existência nossa, né, no seio daquela família, né, que nós escolhemos. E às vezes eu ouço falar assim, eu estou na família errada. Não, você está na família certa. Você tem dificuldades com alguém, né, com algum parente, né, filho, pai, mãe, não importa. É por isso que você está aí, para resolver esse problema, através do amor, né? Porque se eu não sei o que nós fizemos lá no passado, propositadamente, Deus tira da minha memória para que através da convivência familiar, né, das dificuldades que a gente tem muitas vezes de relacionamento com outras pessoas, né, de melhorarmos, de acabar com essas inimizades. Então, espíritos que eram antipáticos passam a ser simpáticos conosco, né? Aí você vai dizer, mas nossa, tanto tempo já com as mesmas pessoas, lógico que já nos damos bem. Mas não podemos esquecer que tem agregados que entram, né? Filhos, filhas que casam, netos que vêm. Quem são esses espíritos que estão vindo, né? Não sabemos, né? Talvez vamos pegar lá de trás, né? O que tinha muito problema que tivemos. Então, não com aquele núcleo familiar, né, chegado, mas naqueles que acabam entrando no nosso núcleo. Por isso que nós estamos aqui, né, para resgatar, né, tudo que ficou para trás. E cuja finalidade é o quê? Nos tornarmos perfeitos e felizes. Ninguém veio aqui para ser infeliz. Nós viemos para ser felizes. Então, gente, era isso, né? Que Jesus nos ilumine sempre, nos ajude a entender, né, a nossa finalidade aqui, né? E muito obrigado. Bom domingo a todos. Vamos então mais uma vez agradecendo imensamente as lições dessa manhã, do Evangelho, e vamos de alguma maneira procurando sintonizar o nosso coração, a nossa mente, com esses amigos amorosos que aqui estão, para que de alguma forma possamos nós nos utilizarmos desta oportunidade e lembrarmos os nossos irmãos que se encontram lá fora, muitas vezes vivenciando grandes aflições,
pensamentos desequilibrantes, que eles possam receber essas energias benéficas, essas bênçãos, e que Jesus possa envolvê-los com todo o amor, para que haja um despertamento dos seus corações, para que haja em seus espíritos uma atitude mais objetiva com relação à sua própria vida, com o despertamento do seu coração e a expansão da sua consciência. Que nós possamos pensar naqueles que fazem parte das nossas famílias, os nossos amigos, os nossos vizinhos, que todos eles possam ser envolvidos nessa energia de amor. Que nós possamos pedir a Jesus que envolva todos os enfermos, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que se encontram acamados muitas vezes nas casas, que eles também possam receber todo o amparo e toda a assistência, tanto do mundo espiritual, como dos amigos que se encontram encarnados. Por essa casa, por esse templo, que nós possamos agradecer muito a Deus a oportunidade de termos esse recinto, onde nós podemos nos reunir em prece, em oração, e receber tudo aquilo que nós precisamos para fortalecer o nosso corpo físico e equilibrar a nossa alma. Obrigado, Jesus, mais uma vez, por essa bendita oportunidade, que possamos todos nós sairmos daqui com o nosso pensamento conectados nessa reflexão dessa manhã e confiantes de que dias melhores virão. Logicamente que nós precisamos ter uma postura de trabalho, de estudo, de dedicação, para que tudo aquilo que nós almejamos para o nosso coração aconteça. Que possamos também levar conosco essas energias para compartilhar com aqueles que fazem parte da nossa família, da nossa vida, e todos aqueles que tiverem contato conosco, de alguma maneira, Jesus, receba os teus eflúvios de amor, de paz e de sustentação. Que a tua paz e que teu amor nos acompanhe hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja.